Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza. Sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Grupo 8, Conservação. Capítulo 18, Características e Importância do Ar. Módulo 63, Camadas da Atmosfera. Objetivo de aprendizagem da aula: identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra e suas principais características. Pessoal, nós vamos estar aí no módulo 63 hoje, nós vamos estar falando aí das camadas da atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera que envolve a Terra, essa camada gasosa, ela é muito extensa, ela é muito grande, tá? E para a gente poder estudar essas camadas, nós vamos dividir ela em várias camadas, em várias partes, tá? Por quê? Devido à quantidade de gases que eu tenho aí nessa atmosfera. Então, vamos lá. Todo o ar que envolve a Terra pertence à atmosfera terrestre. A esfera de ar constitui-se em torno do planeta por causa da força da gravidade. Então, ela é segura por essa força, pela força de gravidade que a Terra tem. Então, ela atrai toda essa atmosfera. Uma força de atração que mantém os corpos próximos à superfície. A atmosfera tem aproximadamente 500 quilômetros de espessura. Como já estudamos, os gases da atmosfera têm a capacidade de absorver parte da radiação solar, quer dizer, toda a quantidade de radiação do Sol, proveniente do Sol, e refletir outra parte. Então, uma parte ela absorve, outra parte ela reflete, tá? Então, ela manda embora. Então, volta para o universo, mantendo a temperatura do planeta em condições adequadas para a vida. Então, quer dizer, o Sol aquece a Terra porque nós estamos a uma determinada distância. Só que, se o Sol entrasse quando o Sol deixa de estar, ele iria esfriar rapidamente. Quem segura essa temperatura é a atmosfera, tá? Então, a atmosfera, ela consegue segurar o aquecimento. Então, à medida que o Sol vai embora e que ele volta no outro dia, que faz um movimento de rotação, então nesse período, então a Terra iria se resfriar. E ao passo que os gases da atmosfera não deixam isso acontecer, tá? Conforme nos distanciamos da superfície do planeta em direção ao espaço, as características da atmosfera, como temperatura, composição química, ela torna-se diferente. Então, quando nós estamos aqui próximo do solo, nós temos uma temperatura, nós temos uma composição química. À medida que nós vamos subindo e nós vamos distanciando, isso vai mudando, tá? Então, essa composição química, essa atmosfera, vai modificando esses ambientes aí, ó, tornando-se diferentes. Isto permitiu aos cientistas diferenciar as camadas de acordo com a altitude, estabelecendo as diferentes camadas da atmosfera. Então, devido à composição química, à temperatura, os cientistas conseguiram dividir a atmosfera em várias camadas. Aí nós temos aí um gráfico mostrando, né? Então, nós temos aqui na primeira parte aqui, nós temos o solo, né? A terra, a água que está aqui. E logo seguido, nós temos a primeira camada aqui, que é a troposfera, tá? A troposfera é a camada onde nós vivemos. É a primeira camada, é onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos, como chuva, vento, calor, frio,
chuva. Então, onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos é aí na troposfera. É também na troposfera que a maior parte dos aviões circulam, tá? Então, é nessa camada. É a primeira camada. É a camada que concentra a maior quantidade de gases. Aí, depois, nós temos uma segunda camada, que é a estratosfera. A estratosfera é a camada onde nós encontramos a camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, que nós sabemos que ele é formado pelo elemento oxigênio, mas só que ele forma O3. Então, e essa camada de ozônio, ela vai impedir grande quantidade de entrada de raios solares, para que nós não morremos queimados, tá? Então, isso daí, para que não haja um grande aquecimento. Então, é aí nessa camada, ela é chamada de estratosfera ou então de ozonosfera, tá? Ozoniosfera. Então, ela pode ser chamada de dois jeitos. Aí eu tenho a terceira camada, que é a camada do meio. Meio, lembra o que? Meso. Meso quer dizer meio, tá? Na mesosfera é onde ocorre a grande queda de meteoritos, meteoros, tá? Então aí está constantemente acontecendo os meteoritos. Então, e quando eles entram na atmosfera, eles provocam um atrito, e lembre que tem o oxigênio, pois tem o oxigênio, ele é um gás comburente e ele ajuda a pegar fogo. Então, essas rochas, elas viram uma rocha incandescente, uma rocha que pega fogo, porque ele se atrita com a atmosfera e na presença de oxigênio ele pega fogo. Então, é o que nós chamamos de estrelas cadentes. Depois da mesosfera, que é a camada do meio, vem a termosfera, tá? Que é uma camada bem extensa aí. E depois a última camada é a exo. A exo é a última, exosfera, tá? Lembrando aí, que é a última camada. Então, aí, conforme a altitude e as características da atmosfera, nós vamos ver aí as camadas da atmosfera, né? Que facilitam o nosso estudo. Agora nós vamos estudar uma de cada vez, cada uma dessas camadas que nós falamos. A troposfera, camada mais próxima da superfície do planeta, tem aproximadamente 17 quilômetros de espessura. Vivemos imersos nessa camada, onde também ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como formação de nuvens, chuva, furacão, neve, né? É também onde a maioria das aeronaves viajam. Cerca de 90% dos gases que formam a atmosfera concentram-se nessa camada. Então, a maior parte dos gases da atmosfera se concentra aí nessa camada, que é a troposfera, né? A temperatura diminui conforme a distância da superfície do solo. Então, quanto mais próximo do solo eu tiver, mais quente. À medida que eu vou subindo nesses 17 quilômetros, se eu subir no alto da montanha, lá vai ser mais frio do que aqui embaixo no pé da montanha, tá? Então, à medida que nós vamos subindo aí nessa camada, nós vamos percebendo que a temperatura vai diminuindo aí, tá? Então, lá, a temperatura diminui conforme a distância da superfície da Terra, que aumenta, né? As condições da atmosfera são muito variáveis, dependendo da pressão e da umidade do ar. Quanto mais vapor de água eu tenho, a temperatura vai estar variando aí. Depende também da pressão. Quanto maior a pressão, mais quente. Quanto menor a pressão, mais frio. Para ir além, furacões e tornados. Mudanças repentinas nas condições da atmosfera causadas por diversos fatores podem gerar fenômenos temidos pelos seres humanos.
por causa de muitos estragos nas cidades, deixando muitas famílias desabrigadas e causando até mortes. Os furacões caracterizam-se pela formação de uma gigantesca massa de ar que se movimenta em forma giratória. Então, ele forma uma massa de ar e ele começa a girar e formar um cone, né? E com grande velocidade, acompanhando por variação de pressão atmosférica, chuvas fortes. Já os tornados são caracterizados por ventos que giram rapidamente em torno de uma área central de baixa pressão, sendo menores em duração e dimensão dos furacões. Os meteorologistas utilizam uma escala para classificar a intensidade desses fenômenos meteorológicos. Então, eles são classificados que são mais intensos, menos intensos, tá? O que chamamos de tempo? Vamos gravar bem essas duas palavras, tempo e clima. Aí tem gente que acha que clima é a mesma coisa que tempo e que tempo é a mesma coisa que clima. Não é. Tempo é aquilo que está acontecendo no momento. Por exemplo, hoje está um dia ensolarado e quente, tá? Então, é o que aconteceu no momento, o que está acontecendo hoje, tá? Isso é tempo. Agora, clima é o conjunto de vários fenômenos que ocorrem ao longo de um tempo. Por exemplo, o clima do Nordeste é um clima quente, um clima árido, tá? Então, é o conjunto de várias situações durante um tempo. O clima do Rio Grande do Sul é um clima mais úmido, um clima mais frio, tá? Então, é um conjunto de condições, de fenômenos que acontecem em determinada região e um determinado período de tempo. Agora, por exemplo, ontem choveu. Então, ontem é o tempo. O tempo de ontem era chuvoso, tá? Então, ontem, hoje, amanhã. Então, isso é tempo. É o que está acontecendo próximo. Agora, clima é o que acontece com o conjunto de fenômenos ao longo de determinado tempo, tá? Então, lá. O que chamamos de tempo é uma característica da atmosfera específica da troposfera, marcada pela instabilidade, já que muda rapidamente em um curto período, no intervalo de poucas horas. Por exemplo, um dia pode amanhecer quente e ensolarado, e no final da tarde as condições da atmosfera podem mudar e o tempo tornar-se úmido e frio. Aí tá aí a característica do tempo. Agora nós vamos falar do clima. Já o clima é caracterizado por um conjunto de fenômenos de tempo, como a umidade e a temperatura, que ocorre em determinada região por um período mais extenso. No Brasil, pode ser observado diversos tipos de clima que influenciam os tipos de vegetação e os biomas de cada região. Então, lá na região amazônica, é uma região chuvosa, de clima quente e chuvoso, tá? No Nordeste, é uma região seca e muito quente, tá? Uma região árida. Aí eu tenho a região sul, que é uma região de clima frio, tá? Então, isso é clima, tá? Tempo é momento. Clima é um conjunto de fenômenos aí ao longo de um tempo. Tá? Ou ozonosfera. Nessa camada, que tem cerca de 33 quilômetros de espessura e o ar é muito rarefeito, encontra-se o gás ozônio. Lembra lá a camada de ozônio? A chamada camada de ozônio é importante por proteger a superfície terrestre dos raios ultravioletas provenientes do Sol e nocivo à vida da Terra. Moléculas de gás carbônico é formada por 3 átomos
do elemento oxigênio, O3. Nesta camada, quanto maior a distância em relação à superfície terrestre, maior é a temperatura encontrada, variando entre menos 70 a 0 graus. Lembram lá que nós temos essa camada de ozônio, que é uma camada que vai proteger da entrada de grande quantidade de raios solares. Ele entra uma quantidade, ele não permite que entre todos. Se nós acabarmos com essa camada, nós podemos aumentar a temperatura do planeta e nós não suportarmos viver numa temperatura tão elevada. A mesosfera, que é a camada do meio, meso quer dizer meio, né? Essa camada tem cerca de 30 quilômetros de espessura, estando situada entre 50 e 90 quilômetros do solo. É caracterizada por ser muito fria. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, que varia de 0 graus, né, a menos 90. Nesta camada pode-se observar os meteoros, popularmente conhecido como estrelas cadentes. O fenômeno ocorre quando alguns astros, como meteoroides e asteroides, entram nessa camada com alta velocidade, por isso ele sofre um atrito. E tendo esse atrito e com a quantidade de oxigênio que ele tem aí, da pressão, ele pode incendiar, ele se torna incandescente, tá? Ele pega fogo. A termosfera é a camada mais espessa da atmosfera, podendo alcançar 400 quilômetros de espessura, e a que tem a temperatura mais elevada, pois aumenta conforme a altitude, podendo chegar aos 1000 graus Celsius. Essa camada tem grande importância para a comunicação humana na Terra, já que nela é refletida as ondas de rádio que são geradas na superfície e retornam a ela. Então, quando eu estou de um país para o outro e que eu quero mandar uma comunicação através do rádio, então é mandado através disso daí, tá? Através dessa camada que ela é chamada de termosfera, que antes ela era chamada de ionosfera, por causa dos íons. Aí eu tenho a última camada, que é a exosfera, é a camada mais exterior, mais fora, é a camada mais externa da atmosfera. Por estar mais distante da superfície da Terra, a força de gravidade tem menor influência sobre ela. Por isso, os gases dissipam-se mais facilmente para o espaço. Nela se encontram os satélites de dados e os telescópios espaciais. Então, quando é lançado os telescópios, ou então os satélites artificiais, eles ficam aí nessa última camada aí, tá? Previsão do tempo. Há muitos séculos, o ser humano procura compreender as mudanças do tempo para prever suas atividades. A agricultura, por exemplo, é uma atividade humana muito associada às mudanças de condições atmosféricas. Então, eu dependo da chuva para plantar, para cuidar, para fazer minha colheita, né? Então, o homem precisa da chuva. Então, ele tenta estudar esses fenômenos meteorológicos aí. Com o seu desenvolvimento, as previsões do tempo tornam-se mais confiáveis. Atualmente, os estudos meteorológicos utilizam dados fornecidos por satélites, simuladores que cruzam diversos tipos de informações e é possível prever as condições do tempo com até 15 dias de antecedência. Pode acontecer mudança, pode, porque o tempo pode mudar, virar, mas geralmente, às vezes uma semana, 15 dias antes, a gente já está sabendo que vai fazer frio, a gente já está sabendo que vai chover,
Isso são as previsões. Aqui nós temos as chuvas podem ocorrer por causa de mudanças repentinas no tempo, tá? Pessoal, nós vimos aí as camadas da atmosfera, né? Tá, a dona Piva quis mostrar isso daqui para vocês, que nós temos aí, ó, a hidrosfera, que é a água, né? Nós vimos aí a parte que forma o solo, que forma a nossa parte sólida, que são os nossos continentes, e depois nós temos a atmosfera. E a atmosfera, ela é grande quantidade aí, ela tem uma extensão muito grande para cima, né? E para poder estudar, nós dividimos ela em 5 camadas aí que nós falamos, tá? E a primeira camada aí é a troposfera, onde nós vivemos, é onde acontecem as nuvens, onde acontecem as chuvas, onde ocorre o vento. Então, todo o fenômeno meteorológico ocorre aqui na troposfera, que é a primeira camada. Então, agora nós vamos por aí, olha, para fazer os exercícios de aplicação 1, 2 e 3 da página 115, já vão marcando aí, já vão abrindo a apostila de vocês aí, olha, na página 115, tá? Eu tenho o exercício 1, 2 e 3, tá? Aí eu tenho a tarefa que vocês vão fazer, que são os exercícios propostos, que é o exercício 4, 5 e 6, tá? Aí eu tenho o para conferir, que é o 3, né, da página 121. Pessoal, até mais.